Olá, alunos da SEIB, tudo bom com vocês? Aqui é o professor William. Vamos iniciar aqui mais um vídeo da nossa quarta aula, que ocorreu no dia 19 de maio de 2021. Esse é um material de apoio para você assistir, realizar nossas atividades que estão na plataforma. E também esse material vai servir para você fazer a sua prova teórica, da qual logo nós vamos divulgar a data que nós vamos realizar a sua prova teórica, tá certo? Desde já sejam bem-vindos, você que está assistindo pelo canal do YouTube, deixe o seu like, deixe o seu curtir, seu comentário e vamos para a nossa quarta aula. Vamos lá. O tema que nós falamos, pessoal, nós vamos falar desse vídeo aqui bem rapidamente, de forma bem objetiva. Nós falamos nesta ocasião em relação às posições dos jogadores do basquete. Muito bem, vamos fazer essa leitura juntos, tá certo? Então vamos lá. O basquetebol é jogado por 5 jogadores titulares e 7 reservas, tá? São 3 as posições desempenhadas pelos jogadores: alas, armador e pivô, tá certo? Os alas são que atuam pelas laterais da quadra. O armador, ele planeja as jogadas da equipe. Pivô, geralmente os mais altos e mais fortes da equipe, responsáveis pelos rebotes e enterradas. Em geral, as equipes jogam com um armador, 2 alas e 2 pivôs. Entretanto, durante o jogo, e conforme a escala que o treinador faz da sua equipe, ele pode usar os jogadores que começaram a partida como reservas para tentar mudar ou melhorar o jogo. E aí eu mostro para você, tá certo? Aqui é o posicionamento dos jogadores, tá ok? Pode observar que esse aqui é o jogador armador, tá? Esse aqui funciona como um ala armador, mais na lateral. Aqui nós temos uma ala também na lateral da quadra, tá certo? Ala pivô, já servindo aqui como um ataque, tá certo? Isso aqui é com certeza no campo do adversário, tá? Do lado do adversário da quadra. E aqui nós temos o pivô, né, jogando aqui mais centralizado. Dos 5 é o jogador que joga mais centralizado, tá ok? Em relação, por exemplo, a um contra-ataque, tá? Também é importante ressaltar que alguns jogadores apresentam qualidades para assumir dupla função em quadra, como um jogador que atue como ala armador. Conheça as funções dessas posições. Então coloquei aqui algumas figuras para você, tá? Algumas animações em relação a algumas jogadas no basquete. Então, pessoal, o posicionamento do jogador, ele pode assumir, como eu acabei de colocar aí para você, ele pode assumir uma dupla função. Ele pode ser pivô, mas, como eu mostrei para você, ele pode servir também como ala, né? Enfim, tá certo? Ok? Então, durante uma partida, um pivô pode se transformar ali no ala pivô, por exemplo, tá? Jogando ali pela lateral, tá? Armador, pessoal, vamos agora passo a passo ver o significado de cada um dessas posições no basquete. O armador é aquele que organiza e planeja jogadas, conduzindo a equipe para o ataque. Ele observa como a outra equipe joga defensivamente e define cada ataque. Costuma ser o melhor driblador e passador da equipe. Então observa um exemplo aí, tá? Observa como é a movimentação de um armador, tá ok? Mais uma imagem para você. Você pode estar voltando o vídeo, tá certo? Nós estamos aqui de forma bem objetiva, mostrando para você o significado de cada posicionamento desses jogadores. Ala armador, pessoal, vamos lá. É aquele que tem a função de ajudar o armador quando este está sendo marcado
organizando as jogadas de ataque, também sendo o jogador que inicia um contra-ataque com um passe longo, sempre que possível. Então veja a movimentação de um ala armador, tá? Observa, tá? Ele geralmente sempre vai estar marcado, ele vai organizar jogadas de ataque, tá? Sendo o jogador que inicia um contra-ataque, ele vai iniciar o contra-ataque com um passe longo, sempre que possível, tá certo? Observa, mais uma vez. Ok, vamos para o próximo, é o ala. É aquele que precisa fazer uma leitura completa do jogo como um armador. Ele tem a capacidade de se infiltrar no garrafão, apresenta um bom arremesso de curta, média e longa distância, além de disputar os rebotes. Tá certo? Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre alguns fundamentos. Então não vamos nos antecipar, eu vou explicar direitinho a questão dos rebotes, a questão do arremesso, tá certo? Mas o que você precisa saber no momento, nesta aula, é em relação ao posicionamento, tá? Muito bem. Ala pivô. O ala pivô, ele também é conhecido como líbero, tá? Mas o nome que nós mencionamos para esse jogador é ala pivô. O ala pivô é a função desempenhada pelo jogador que tem potencial para o arremesso, tem força física e domínio dos fundamentos de que necessita um atleta dessa posição. Assim, caso o jogador tenha as características que o levam a ter uma vantagem física sobre os adversários e tenha os fundamentos de pivô, provavelmente ficará perto da cesta, sobressaindo no grupo. Por último, pessoal, é que o pivô, vamos falar aqui do pivô, é quem joga mais próximo à cesta, tanto no ataque como na defesa, para disputar os rebotes. Quando o adversário arremessa a bola, que não é convertida e volta porque bate no aro ou na tabela. Geralmente é o jogador mais alto da equipe, tá? Então esse cara aí, esse jogador, vamos dizer assim que ele é o atacante, né? Ele é o centroavante do futebol, tá? Então é ele que vai finalizar ali a jogada. Observa que o pivô geralmente é que ele faz ali as enterradas, né? No basquetebol, tá certo? E ele também, pela sua altura, ele vai também agir na defesa, né? Observa a figura do meio, ele fazendo aqui, ó, o movimento de defesa também, né? Esse fundamento aqui eu vou explicar na nossa próxima aula, tá certo? Muito bem. Temos aqui uma movimentação de contra-ataque. Você observa que o armador inicia a jogada, né? Passa ali para o ala, que é o número 2, e o pivô finaliza com provavelmente uma enterrada, né? Ok, observem o contra-ataque, tá? Uma jogada de contra-ataque, é uma jogada rápida, veloz. Ok. E nós temos a nossa atividade. Você pode ir na nossa plataforma, tá? Da sua turma. Você pode ir, tá certo? Na sua plataforma, na sua turma, acessar e fazer o seu exercício, tá ok? Você que ainda não fez. Na próxima aula você vai ver os fundamentos do basquetebol, tá, pessoal? Então é o tema da nossa quinta aula, que você já pode acessar também no YouTube, tá ok? Até a próxima e valeu, galera!